queridos? E não desistiram de nada, pagaram um alto preço de sangue e de amor por um evangelho de salvação e de vida eterna. E hoje eu quero rapidamente trazer uma mensagem para você: olhos para a eternidade. O tema de hoje é olhos para a eternidade, ou na eternidade. Repete comigo e diz: olhos na eternidade. E este está meio fraco, vai cair debaixo da cadeira. Vamos tentar de novo? Fala: olhos na eternidade. Isso, então vamos ver rapidamente isso. A Cris estava cantando aqui no louvor, e na letra de um cântico lá, se não me engano, teve uma frase de um versículo chave maravilhoso que diz assim: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha que palavra: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Será fome, será tribulação, será espada, será perseguição. Amém, amados? Se a gente não tiver estrutura para pagar um preço desse, qualquer coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que os nossos olhos, eles têm que estar voltados para a eternidade. Porque quando você lê a palavra de Deus, ela é completa. Ela nos mostra todo o caminho, onde os homens erraram, onde os homens acertaram. A palavra é explícita. Todas as promessas estão aqui na palavra de Deus. Os eventos do porvir que iriam acontecer no futuro, que antecederiam o tempo das dores, que antecederiam o arrebatamento. Tudo isso está claro na palavra de Deus. Mas nós precisamos ter os nossos olhos grudados nisso. Senão qualquer coisa, menor provação que venha, a gente entra num marasmo de depressão, que a gente acha que não tem mais solução, não tem jeito, Deus não está olhando, esqueceu de mim. E Deus nunca esquece dos seus filhos. Amém, amados? Deus nunca esqueceu do seu povo. Deus nunca esqueceu da igreja e nem esquece. Amém? E muitas vezes muitos param ao longo do caminho. Mas na saída do Egito, praticamente todos da velha geração pararam ao longo do caminho. Por quê? Porque os olhos deles não estavam nas coisas eternas, na eternidade com Deus, na promessa de Deus para viver o imediato da forma com que ele viesse. E hoje a gente vê os bilionários do mundo inteiro, e milionários, fazendo buraco em tudo que é sítio, chácara, ilha. Por quê? Para escapar do holocausto nuclear, os bunkers. É uma certeza que alguma coisa vai acontecer, mas eles acham que com a sua própria mão e o seu próprio braço, eles vão escapar de alguma coisa e vão ser eternos na sobrevivência. Para todo mundo chega o seu dia. E isso não é uma coisa de desânimo para nós, igreja, muito pelo contrário. Quanto mais a gente sabe que o tempo está chegando, mais nós vamos trabalhar, mais nós vamos investir no reino de Deus. Pensa quantas pessoas podem ser salvas antes que isso tudo venha a acontecer. E a salvação de muitos, centenas, talvez milhares, dependem da ação da igreja. O Espírito Santo age na igreja. E a igreja age no mundo para resgatar aqueles que são eleitos e escolhidos de Deus. Amém, queridos? Então, vamos a Atos 17, 28. Se você puder ler comigo, vamos ler juntos? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito,
porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Porque a idolatria está na imaginação do homem e no coração do homem. Por isso que o homem resiste a Deus, por isso que o homem não busca os caminhos de Deus. E graças a Deus você está aqui hoje, porque você foi um que ouviu a voz de Deus. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. O que é Deus não leva em conta o tempo da ignorância? Era o tempo que eu e você vivíamos lá no pecado, presos nos nossos delitos, presos nos nossos pecados, pagando pedágio para Satanás, boa parte da vida. Deus não considerou nada daquilo, porque no dia que eu me apresentei, no dia que você se apresentou, ou no dia que você se apresenta, Deus está com seus braços abertos para te receber. Deus não rejeita aquele que busca a sua presença. Amém, amados? Deus não rejeita a tua oração, Deus não rejeita o teu jejum, Deus não rejeita o teu clamor. E aí, aqui diz o seguinte, continuando: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Eu sempre falo nas igrejas e repito incansavelmente: se você não tem expectativa da ressurreição, toda a tua fé é inútil. Por que diante de quadros, muitas vezes de tanta dor, de tanto sofrimento, tanta perda, tanta humilhação, a gente fica calmo, sereno e tranquilo? Porque nós confiamos na palavra do Senhor, que se morremos como Ele morreu, e Ele ressuscitou com Ele, ressuscitaremos também. Então eu e você, independente do que possa acontecer no mundo, não iremos perder nada. Amém, amados? Nós estamos aqui em uma missão, e a nossa missão como igreja é a salvação do perdido e de almas. Amém, queridos? Olha só, você salvar alguém que ainda não se entregou a Jesus, tem o mesmo valor que você pegar alguém que se desviou do caminho da fé e trazer de volta para a casa do Pai, porque é uma alma, vale o mesmo. Às vezes tem crente que fala assim: o cara está desviado mesmo, larga para lá. Isso não, ao contrário, a Bíblia diz que Jesus veio para os perdidos da casa de Israel, e veio para os perdidos da casa da igreja nos dias de hoje. Amém, amados? Olha que coisa maravilhosa. E a gente começa a ver essas coisas, e a gente começa a entender. Lembra quando Ló, lá em Sodoma e Gomorra e tal, Deus mandou anjos lá para levar eles, tirar eles de lá e tal, dependendo do quadro que talvez você conheça ou não vou contar todo o quadro, porque a gente toma tempo, não é essa a ideia. Mas, o que aconteceu com Jó? Os anjos foram lá e tiraram Jó e sua família da sua casa. Olha só, e eles saíram, e ao longo do caminho a instrução era: não olhem para trás. Sodoma e Gomorra é uma personificação do mundo. Pensa, meu irmão, eu saí do pecado, saí de boates, noitadas, bebidas, drogas. Se eu olhar para trás, vacilei, eu volto de novo. Você vai se perder. Não pode se perder. A tua vida vale mais do que o mundo inteiro.
Por isso que o nosso lugar é na casa de Deus, é no altar de Deus. Tem gente que fala assim, mas eu já vou na igreja 2 vezes na semana, mas daí agora vai ter discipulado, vai ter isso, vai ter aquilo. Meu irmão, se tiver todo dia, cedo, à tarde e à noite, e você puder, na tua agenda de compromisso de trabalho, venha quando você pode, não perca tempo. Por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser guardada no teu coração, para você não pecar contra Deus. O nosso grande pecado não é contra, de repente, nós mesmos, muito maior, em Deus. Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele perde a sua energia, a sua força, que vem do mundo espiritual. É o poder do Espírito Santo regando você, trazendo em você uma resiliência que não é apenas humana, que você é forte emocionalmente, eu sou resiliente, eu dou conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Sempre vai ter um momento da impotência humana. Para você ser resiliente em tudo e prevalecer, mesmo na maior dor e maior perda e aflição, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Só assim. Essa é a resiliência que vem do trono de Deus. É essa que guarda você, é essa que cuida de você. Ela não te amarra, não te prende, mas ela te envolve com grande amor. Amém, queridos? Uma salva de palmas ao Senhor. E aí, acabei de falar para você que Sodoma e Gomorra era uma personificação do brilho do mundo nos dias de hoje. Voltar para o mundo não é difícil. Fazer uma célula de pecado, não precisa nem mandar. É ou não é verdade? Formar alguém na violência, nas drogas como líder, é muito difícil? Mas não. E alguns não têm volta, já estão jurados de morte. Mas nós não, nós estamos jurados de vida. Amém, amados? Falei, eu não estou jurado de morte. Falei, estou jurado de vida e vida eterna. Amém, amados? Glória a Deus. É assim que vai acontecer com você, com a tua família, com a tua casa, com as suas gerações. Hoje eu estou aqui falando para você, já estou na 3ª, engatando já para frente na 4ª geração da minha casa. E você está aí com 12, 13, 14, 17, achando que geração está muito distante de você ainda. Está nada, o tempo passa rapidinho demais. Amém, queridos? E aí, a gente começa a pensar nisso e a gente começa a pensar em Abraão. Quando Deus falou com Abraão, Abraão largou tudo. Deus falou, sai da tua tenda. Sai do teu conforto, sai desse território que te sufoca e não vai solucionar a tua vida. Amém, queridos? É incompreensível para a gente pensar em gente que estava sendo jogada lá dentro do Coliseu para ser comida de leão. E os caras estavam lá ajoelhados, orando, e os leões comendo o braço, a perna, até matando. Eles estavam lá. Paulo e Silas na prisão, estavam lá cantando louvores, presos injustamente, numa perseguição política religiosa. É isso que a gente tem que parar para pensar. E Abraão era um homem de tamanha fé. No livro de Hebreus ele fala assim, que Abraão, né, quando Deus falou com ele, ele já via os fundamentos da cidade celestial. Quando você está ligado em Deus, a visitação de Deus vai ser tão intensa em você, que você vai ter sonhos proféticos, visão profética, os teus desejos vão estar acima de qualquer desejo no mundo, na presença do teu Deus. Vai te alegrar, vai te suprir. Amém, amados? É isso que nos capacita, e além da natureza humana, só Deus
Por isso que a igreja tem que estar pronta para tudo. Porque você está bem informado, você vê a internet todo dia, está sabendo o que está acontecendo no mundo inteiro, tanto na natureza, como nos rumores de guerra entre as nações, as fissuras da crosta terrestre e etc. e tal. Você sabe de tudo. Mas uma coisa é certa: esse não é o destino do povo de Deus, esse não é o destino da igreja, esse não é o teu destino. Amém, querido? A gente, se não entende isso, a gente continua sofrendo demais, e a gente continua dando crédito a Satanás. Por isso que a nossa fé tem que ser muito bem fundamentada, embasada, e só uma experiência muito forte com Deus é que vai fazer isso no teu coração. Tem gente que às vezes perde o emprego, fica perdido, tiraram o chão debaixo do pé dele. Aí ele fica se achando o pior dos miseráveis e tal. Passam-se alguns dias ou meses às vezes, ele pega e arruma um emprego muito melhor que aquele, onde vai ser valorizado, ganhando mais, pela misericórdia de Deus. Porque Deus tem um plano para a tua vida. E planos e propósitos de Deus nunca deixarão de se cumprir, independente do que o homem faça ou pense, ou escolhas que você possa fazer, decisões que você possa tomar. E aí, Provérbios 4, 23, fala da grande fonte que você tem que guardar muito bem dentro de você. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mas fontes de vida precisam ser alimentadas. Um rio, se não tiver as suas fontes, ele vai secando, 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 secando. O rio Eufrates está secando. Era profético, está secando. Por quê? Porque as suas fontes estão secando. Em compensação, o mar que estava morto, hoje já começou a haver vida sendo gerada nas suas margens. E a palavra se cumpre, e vai continuar se cumprindo. Então, se a igreja não estiver preparada para todos esses momentos gloriosos, e reconhecer a mão de Deus, a glória de Deus, vai ser difícil para você, porque você vai estar sempre se perdendo no sofrimento humano, em vez de você ganhar no regozijo com a glória de Deus, que se manifesta na tua vida, de N e muitas formas. Amém? Então, isso aí, aí quando você vê uma palavra dessa, guarda o teu coração, a gente precisa lembrar uma coisa, que quando nós nos convertemos e entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a fazer parte da natureza divina. Romanos 3, 23 diz que nós somos destituídos da glória, perdemos essa condição de natureza divina. Mas quando você se entrega a Jesus, quando você firma a tua aliança em Deus, no teu coração, toda a glória retorna para você. Amém, queridos? Então a igreja precisa entender o seu lugar na presença de Deus. E qual é o grande chamado e a grande comissão da igreja? Jesus falou: ide fazei discípulos, ensinando todas as coisas, pregando o evangelho em todas as nações. E a igreja está fazendo isso, mas precisa fazer muito mais e muito mais rápido. Porque hoje o que a gente vê é um avanço geral do mundo, pendendo para ideologias nefastas, que afastam o homem da presença de Deus.
E aonde tudo aquilo que foi construído mediante a fé hoje acaba perdendo o seu valor, porque o próprio homem desvaloriza. Amém, queridos? Às vezes você está na tua escola, no teu trabalho, tem algum colega que tem uma personalidade forte, começa a falar um monte de abobrinha para você, você não tem coragem de falar, não, eu não creio assim, não é desse jeito, porque a Bíblia fala outra coisa. Se isso é assim, vai ser assim para você. Eu não, eu sou eleito, sou escolhido de Deus. Amém? Ó, dá uma salva de palmas ao Senhor. O que falta para a igreja? Se posicionar. Nos momentos de confronto, você precisa aprender a se posicionar. Não é ficar discutindo religião, citando um monte de versículos. Não, eu não creio assim. Acabou. Eu sei que o meu Deus é meu Deus, e Ele vive, e eu vivo nele. Essa é a minha fé. Eu ando segundo a palavra de Deus, é o meu legado, é a minha herança. Quando a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos herdeiros da mesma palavra e do mesmo Espírito da promessa. Amém, queridos? E aí, a gente começa a ver aquelas andadas de Moisés pelo deserto, aonde o povo ali, de repente, começou a faltar comida, começou a faltar água. Sem água ninguém vive. E eles chegaram num lugar, Moisés os conduziu até ali num lugar chamado Águas de Mara. Eu gosto muito dessa passagem, porque Deus deu uma tarefa para Moisés absurda. Qual foi? Catar um lenho, um pedaço de madeira, um galho de uma árvore, jogar dentro da água, para a água ficar doce. Se pelo menos eu tivesse uns 30 sacos de açúcar. Mas não é isso que vai adoçar a tua vida, nem a tua alma. É você ouvir a voz de Deus, crer e ter isso no teu coração guardado, e viver cada dia, cada segundo, como se fosse o último. Mas com prazer, com alegria, servindo a um Deus que te ama, te valoriza, te guarda, te protege. Amém, amados? Olha só, a oração sacerdotal de Jesus nunca foi: Pai, livra-os do mal, não permite que ninguém perca o emprego, não permite que morra ninguém, Deus tem misericórdia, livra de acidente, livra de... Não, ele orou: livra do mal, porque enquanto no mundo, nesse corpo de carne que temos, nós estamos sujeitos a qualquer coisa como qualquer ser humano na face da terra. Agora, livrar do mal é diferente. Livrar do mal é livrar de uma ação direta de Satanás que atenta contra a tua vida. Mas não, você não, porque Jesus disse: livra-os do mal. Então nós estamos livres do mal. A ação do mal não nos toca. O que nos toca são as coisas da vida. Na vida você tem gente que te ama, tem gente que te odeia. Tem gente que quer você perto, tem outro que quer te matar. Vida é assim, um dia é amigo, um dia trai. E é isso que a gente fala. Por isso que vale a pena você parar e pensar. Quando os teus olhos estão na eternidade, a tua alma descansa. Davi diz: refrigera a minha alma. Descansa. Tranquiliza, nos prepara para o pior que possa acontecer, que para o melhor ninguém precisa ser preparado, o melhor é o melhor, é ou não é verdade? O bom é o bom, você tem que estar preparado para a adversidade, para as lutas, para as batalhas que vêm ao longo da vida. Eu sou uns dias mais velho que vocês, então, já passei por muitas batalhas, sejam naturais, sejam espirituais. Não morri, estou aqui ainda com você, amo você. Cada vez que eu venho em Maringá, eu vejo essa igreja, eu me apaixono mais ainda. Ontem eu estava no Arena aqui,
Pensa que arena lindo, maravilhoso. Tem areneiro aí, não? Olha só, tem, hein? Tava bom demais, hein? E vai detonar. Por quê? Porque é uma geração que crê em Deus, confia em Deus, ouve a palavra dos seus profetas e vai. Amém, amados? Nós vivemos um tempo que a família está sendo desfeita, coisa doida. Ideologias de gênero, as mais doidas que a gente pode imaginar. Não temos nada com ninguém, nem o que cada um escolha, né, uma opção de vida. Mas nós temos a nossa. E a nossa é viver na presença de Deus. Aproveitar cada segundo, cada momento. Isso é importante. E estar preparado para levar a palavra de salvação, que é mais importante ainda. E aí, Jeremias diz: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Então, Jeremias 19, 12, 13, uma coisa assim, 29, 12 e 13. Então, olha só, a nossa busca não pode parar. Amém, querido? O mundo não tem respostas, sociedade também está falecendo. Não vai voltar a ser como era antes. Não adianta eu ter saudade dos meus tempos de infância. Nunca vai ser mais daquele jeito. O mundo que eu vivo é hoje, dia 30 de junho de 2024. O mundo de amanhã, depois da semana que vem, eu nem sei se vai existir. Então eu vou viver o meu dia de hoje. E isso não abala a minha crença, não abala a minha fé, por isso que a palavra de Deus diz assim: e jamais serás abalado. Porque todas as vezes que você é abalado, você vira presa de Satanás, porque você fica dividido na tua alma entre uma palavra de Deus e aquilo que você está vendo e está na tua frente como um desafio, seja lá qual for. Ah, mas com você nunca aconteceu isso. Você não sabe, pode ter acontecido pior. É ou não é verdade? Cada um tem a sua história. Quantas coisas a gente faz durante a vida da gente, digamos assim, ingenuamente, pensando no melhor, pensando no bem, e dá tudo errado. Isso acontece, pode acontecer, mas o que a gente está falando hoje é que os nossos olhos precisam estar na eternidade. Fala, os meus olhos estão na eternidade. Só isso, bispo, só isso, meu irmão. Não tire os olhos de Deus. O dia que você tira os olhos de Deus, você faz a escolha errada. A gente falou de Ló, né? Ló fez a escolha errada, tirou os olhos de Deus. Estava debaixo de cobertura, debaixo de Abraão, sossegado, ganhando o dinheirinho dele, prosperando, mas ele queria prosperar muito mais ainda, e ele não queria esperar mais tempo, tinha que ser rápido. E a demanda do mundo é tudo em alta velocidade. Você vê hoje com a quântica se desenvolvendo, crescendo a cada dia, o universo dos acessos que o ser humano tem, apenas no toque de um dígito, cada dia são mais fortes, mais violentos, mais intensos. Antigamente você precisava estudar muito para saber alguma coisa, hoje você entra aí, tem a IA para te ajudar, né? Você vai no GPT, já ia tempos atrás, e o mundo em uma semana está avançando mais de um século hoje, cientificamente falando, mas a natureza do homem não muda, ele continua descrente, ele continua resistente a Deus, ele continua querendo roubar, matar e destruir o seu próximo. Como é que vai ser? Quando a única possibilidade de sobreviver mais algum tempo é sair do planeta Terra. E se você não estiver entre os escolhidos? Amém, queridos?
E hoje tudo que a gente vive não é uma ficção científica, é uma realidade científica de desenvolvimento, mas também são novas realidades de Satanás, onde ele usa de forma distorcida tudo aquilo que Deus deu ao homem em capacidades, habilidades, conhecimento, e usa para o mal. Por isso que a igreja precisa estar preparada. E a igreja que não tiver seus olhos na eternidade, não vai estar preparada. Vai sofrer muito. E a gente não precisa passar por isso. Precisa estar preparado. Amém, querido? Então, olha só. Deuteronômio 33, 27. Foi isso que eu falei? 33, 27. Isso, ó. O Deus eterno é a tua habitação. Por isso que eu estou falando, teus olhos têm que estar na eternidade. Quando Deus falou com Abraão, ele olhou para onde? Para o céu. E viu os fundamentos da cidade celestial. Onde é que estavam os olhos de Abraão? Na terra? Não, estavam no céu. Por isso que para ele, sair daquele conforto, sair daquela estrutura familiar que ele vivia, e ir para onde Deus estava mandando, sem saber para onde ia, ele teve que confiar em Deus. A gente nunca sabe para onde vai. Quem anda com Deus está preparado para isso todo momento. Se Deus me tira daqui, põe ali, me tira daqui, põe lá, estou aí, estou disponível. Vou apavorar. Pelo amor de Deus, o Senhor tem misericórdia, que a gente é. Lógico que a gente faz isso, é normal e natural em todo mundo. Mas quando você está preparado e vem esse anseio forte de você se entregar aos teus sentimentos, pensamentos, sofrimentos e dores, você se entrega ao Senhor. Ele é a nossa paz. Amém, queridos? Não existe descanso e paz sem presença de Deus. Na terra não tem isso. João 3,36. Não precisa, já falei. Meu grilo falante. Com todo o respeito, mulher. Olha só. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha que coisa séria, né? Tem uma palavra que crente detesta, que é o rebelde, né? Que a Bíblia fala muito claramente. Quem é rebelde? Aquele que não se sujeita a Deus. A Bíblia diz, né, Tiago 4:7, se não me engano, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando você não se sujeita a Deus, você se rebela, você resiste. Jesus, na hora da ceia, ele falou para os seus discípulos, os principais: um dentre vós é aquele que me resiste. Por quê? Ele saiu debaixo da nuvem do Espírito e entrou debaixo de uma nuvem de opressão, onde está apenas o interesse humano e não a sujeição humana. Que coisa interessante. Como é maravilhoso você manter os seus olhos na eternidade. Amém, queridos? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ele fala assim, deu um branco agora, mas eu vou lembrar, fica tranquilo, né? Ou não, também não é importante, vamos continuar. E tal, né? Aí, a gente, Isaías 40:28, rapidinho, e a gente já vai encerrando já. Pensa só, olha lá, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor,
o Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Tem hora que você não tem como entender muito a Deus. Amém, amados? Às vezes eu leio um versículo ali, ou um texto da Bíblia, e fico lendo aquele negócio ali, segunda, terça, quarta, quinta, e olha aquilo, e leio de novo, e olha, e leio de novo, e pesquiso. Rapaz, eu fico pensando assim, realmente, existem segredos que Deus não conta ao homem. E se você não confiar em Deus, você nunca vai entender o caminho de Deus. E a palavra diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Quando você se entrega nas mãos de Deus, o caminho de Deus para a tua vida vai se transformar num caminho perfeito. Amém, amados? E quando a gente fala isso, a gente não fala que você ao longo do caminho não vai ter que atravessar rios, fazer pontes, trabalhar mais arduamente, correr, fugir de certos ambientes inóspitos para você. Vai acontecer tudo isso, mas o caminho de Deus é perfeito. Se eu não saio do propósito, se eu não saio da vontade, se eu não saio do rumo e do prumo, certamente eu vou chegar no meu destino. E o meu destino em Deus é sempre o melhor para a minha vida, o melhor para o meu casamento, o melhor para a minha história, o melhor para você, para o teu crescimento, para o teu relacionamento, para a tua formação profissional, para a área que você desenvolve, seja qual for ela. Indústria, comércio, clínicas, etc, etc. Trabalho em fábricas, qualquer outra área. Amém, queridos? Olha como as coisas são de Deus. Por isso que a gente precisa entender, né? No Hebreus 13:20, lá fala, pelo sangue da eterna aliança. Pelo sangue da eterna aliança. Por isso que quando nós estamos na igreja, nós precisamos entender o efeito do sangue sobre a aliança que é feita. Amém, amados? Fiz uma aliança com meus líderes quase 40 anos atrás. Estou na mesma aliança até hoje. Por quê? Porque eu estou coberto pelo sangue, lavado pelo sangue. O sangue é que me guarda. Amém, amados? Me protege. Eu estou nesse caminho, e eu quero esse caminho para você, cada vez mais, amém, amados? Para que você jovem, sonhe os teus sonhos de juventude, para que você adulto, sonhe os teus sonhos da vida de adulto, para que você família, sonhe os teus sonhos de família, para que você profissional, sonhe os sonhos da tua área, amém, queridos? E não interessa o tempo que temos pela frente. Enquanto temos o tempo, vamos viver na presença do nosso Deus com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que a Bíblia diz, digo fraco, sou forte. E fala lá dos hebreus que pagaram aquele alto preço com as suas próprias vidas sangrando. E lá diz, da fraqueza tiraram a força. Por isso que Deus falou com Paulo, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando é que o poder de Deus é aperfeiçoado em mim? É na minha fraqueza, é nos momentos que eu estou mais precisando, onde eu tenho as demandas mais fortes da minha vida e as escolhas mais sérias. E às vezes a escolha é pequenininha e a gente não dá a ela, né, o crédito que ela merece, mas de repente uma pequena escolha pode desviar você lá na frente centenas de quilômetros do teu destino. Assim funciona. Por isso que a igreja tem que ter os seus olhos na eternidade. Enquanto os teus olhos estiverem na eternidade, você vive em esperança. Esperança te alimenta. Esperança na palavra, esperança nas promessas, esperança que Ele vem, esperança no cumprimento de todo o tempo de Deus.